Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Edema macular diabético é o tema da primeira parte do programa de hoje. É causado por uma complicação da diabetes e a causa mais comum de perda de visão em pessoas com retinopatia diabética. Vamos conhecer melhor este problema e falar de tratamentos e também prevenção. Não deixe de se juntar à nossa conversa e, claro, esclarecer aqui em direto a sua questão relacionada com oftalmologia. Na última hora vamos conhecer mais uma medicina complementar, tal como temos feito todas as semanas ao longo deste mês de abril. Hoje vamos falar de reflexologia podal. Em que consiste, é indicada para que casos e que tipo de pessoas? São respostas que vamos ter no programa de hoje e no final convido também a juntar-se a nós para participar em direto e fazer a sua questão, a sua pergunta relacionada então com podologia ou então esta terapia reflexologia podal. E para entrar em contacto connosco basta marcar o número de telefone 22 508 3297, mas pode também fazê-lo através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Há mais para explorar no programa de hoje. O consultório começa agora. Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo ao programa desta quinta-feira. Convido-o, portanto, a fazer-nos companhia ao longo das próximas 2 horas e a participar. Na última hora pode direcionar a sua questão para podologia ou reflexologia podal. Nesta primeira hora vamos falar de oftalmologia, portanto pode aqui em direto esclarecer todas as suas questões relacionadas com esta especialidade. Bem perto das 4, daqui a algum tempo, e depois de explorarmos estes assuntos, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui com a Lígia Pinto. Hoje ela vai entrar então aqui no consultório para nos dizer quais são os assuntos que estão em destaque no programa de hoje. Seguimos a falar de edema macular diabético e por isso hoje boas-vindas à doutora Bernardete Pessoa, médica oftalmologista. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. É um gosto tê-la cá no consultório. E começo por lhe perguntar o que é o edema macular diabético. Como muito bem disse, é a principal causa de perda de visão, não só relacionada com a retinopatia diabética, mas ela mesma é a principal causa de perda de visão nos doentes em idade ativa nos países desenvolvidos. A diabetes é uma epidemia mundial, uma problemática que vai estando em um problema crescente e o edema macular diabético também acompanha a evolução desta mesma doença. E decorre, a retinopatia diabética resulta do problema da hiperglicemia, que é a causa que está por trás de toda a fisiopatologia da diabetes, que induz uma espécie de inflamação crónica de baixo grau, que atinge numa fase inicial neurodegenerativa e depois concomitantemente também lesão vascular, microvaso e vasos e de todas as estruturas do corpo, também alterações nas várias estruturas do corpo. E no olho isso acontece relativamente à questão dos vasos, claro, dos capilares, a lesão dos capilares promove a isquemia, ou seja, a má perfusão resultante da lesão dos capilares, que dá origem a um tipo de alteração que é a retinopatia diabética proliferativa, como forma de reagir à falta de irrigação da retina, que é um tecido nobre, sem o qual nós não conseguimos ver, e a mácula em particular, que é a visão central que nos permite ver. O edema é outra consequência da lesão vascular. Os vasos perdem a capacidade de contenção, e o líquido sanguíneo, portanto, o líquido intravascular passa para o interstício e o edema, a acumulação de líquido intrarretiniano ou subretiniano, sobretudo na área macular, vai induzir lesão estrutural da retina numa fase inicial reversível, numa fase se a deixamos avançar sem tratamento e pode levar à perda de visão. Perda de visão mesmo irreversível, ou então que implique tratamentos crónicos extremamente frequentes e nem sempre eficazes. Portanto, pode ser comum em pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou tipo 2? Sim. Em qualquer é igual para os dois casos? Sim. E pode acontecer em qualquer estadio da retinopatia diabética,
há várias causas concomitantes. O edema é potenciado, esta doença é multifatorial. Claro. E é potenciada por outros fatores, como é o caso da hipertensão arterial, dislipidémia, a idade jovem também não joga a favor, nefropatia, anemia, gravidez, há uma série de outros fatores que fazem potenciar tudo negativamente. Portanto, podemos ver uma pessoa diagnosticada com esta doença muito jovem ou com mais idade, mas é mais comum com mais idade. Sim, habitualmente, portanto, a idade, a duração da diabetes é um dos grandes fatores de risco da hiperglicemia, no fundo, do desenvolvimento depois de alterações que podem levar à perda de visão. 10% dos diabéticos podem ter este tipo de alteração, que é o edema macular diabético ou a retinopatia diabética proliferativa, que dá também outro tipo de alterações graves. Falamos tantas vezes da importância de pessoas que são diagnosticadas com determinadas doenças, como é o caso desta doença da diabetes, que pode ser crónica, serem acompanhados por equipas multidisciplinares, endocrinologista, nutricionista também, e aqui o oftalmologista. É muito importante uma pessoa com diabetes também ir ao oftalmologista de forma regular para perceber se de facto vai aqui causar algum dano na sua visão ou não. É essencial, até porque no início a doença é inclusivamente assintomática e pode já ser até grave. Já podemos ter edemas inclusivamente sem sintomas. Ou com sintomas mais frutos, e como temos também, pode não ser uma situação naquele momento bilateral e às vezes haver alguma confusão. Mas também não só há perda de visão com este edema numa fase inicial e sempre também a alteração do contraste, a alteração da sensibilidade ao contraste, alteração da visão de cores, alterações no campo visual. Esses são os principais sintomas. Mudança da forma dos objetos, alterações da visão e a diminuição da mesma. Mas parece-me preocupante, de facto, por ser silenciosa, assintomática. Sim. É possível uma pessoa andar meses sem perceber que está a perder visão? Sim. E pode acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo. E pode haver, há várias formas de apresentação. Ela pode ser mais neurodegenerativa, mais isquémica, mais edematosa, são os três grandes tipos. E, portanto, muitas vezes o doente, quando vai ao oftalmologista por perda de visão, vai com a retinopatia muito avançada, às vezes proliferativa, e é dificílimo depois de controlar. O tempo, e aquilo demorou muito tempo a instalar-se, ele Portanto, não deu conta. Evoluindo os sintomas. Sim. Portanto, vamos ter muito tempo depois para tentar controlar e segurar a doença quando é possível. A maior parte das vezes nós depois conseguimos, mas é preciso um grande desgaste de parte do doente. E depois há a questão do tratamento, que é extremamente agressivo. Claro. Portanto, o acompanhamento aqui é essencial e o diagnóstico precoce também, não é? Porque em muitos casos poderia ser esta doença, este problema reversível, e não é, porque as pessoas podem desvalorizar, às vezes os olhos mais cansados, ou então vão adiando a ida ao oftalmologista. Ou fogem do problema também, até porque o diabético não tem só a questão do olho. Sem dúvida. E é essencial no controle da doença na oftalmologia e nas outras áreas também, o controle sistémico da doença, da glicemia, é importantíssimo, o controle da tensão arterial, como eu disse, do colesterol, dos triglicerídeos, há uma série de outros fatores concomitantes e que também estão associados à doença. O doente vai muitas vezes ao hospital não só para a oftalmologia, mas também muitas outras especialidades, porque a doença é sistémica. E todos temos que atuar multidisciplinarmente, de facto. Isso é o ideal. Exatamente. Mas é possível apostar na prevenção, portanto, mantendo os níveis controlados para tudo, para o organismo da pessoa com diabetes funcionar, mas também indo ao médico oftalmologista que conseguirá fazer um diagnóstico precoce. Sim. O que é possível ver no olho nesta fase inicial, apresentando os sintomas? Sim. Habitualmente, os primeiros sintomas costumam acontecer e as primeiras lesões objetiváveis que nós conseguimos ver, às vezes já estão lesões lá, mas que temos que ir à procura delas com exames um bocadinho mais especiais. Mas habitualmente está uma média de 5 anos de diabetes para começar a haver algum tipo de lesões. Por isso é que num diabético tipo 1, que habitualmente, rapidamente se percebe que tem a doença e o diagnóstico é quase imediato, nós esperamos 5 anos para fazer o rasteio de retinopatia diabética. Num diabético tipo 2, muitas vezes, como eles não vão ao médico e não sabemos se ele já tinha diabetes há quanto tempo é que aquilo foi, ele deve ser visto naquele momento e a partir daí anualmente. Os sintomas
aquilo que nós vemos e aquilo que nós fazemos para detectar as lesões do doente, fazemos-lo através da análise do fundo ocular, que deve ser feita, e isto é um apelo que eu faço aos diabéticos, que às vezes vão saber, vão à consulta de oftalmologia e dizem, pronto, é saudável? Sim, sim. E depois pergunto especificamente, habitualmente é uma das perguntas que eu faço, é diabético? E alguns até me dizem que sim. Sim, mas está, ok. E não vêm sequer preparados para uma coisa que deve ser feita de forma consistente e universal, que é a dilatação pupilar, para fazermos uma fundoscopia mais precisa e percebermos bem as lesões que existem na retina. E é assim que nós vemos as lesões. Elas vêem-se, vemos os microaneurismas, as alterações de hemorragias, exudação, pronto, o edema também conseguimos ver. E depois temos a acuidade visual, o teste da acuidade visual, e nós conseguimos pesar, através dessa informação básica inicial, e há outras coisas que nós vemos, nomeadamente a pressão intraocular, mas isso estará alterado se a diabetes estiver completamente descontrolada e muito avançada. Depois pedimos outros exames para estadiar a doença, ver até que ponto há o grau de isquemia da retina. Para isso pedimos normalmente a angiografia. E temos um exame, a angiografia, que é um exame que implica invasivo, implica uma injeção de um corante, que acaba por nos fazer perceber quais são as zonas que não estão a ser profundidas. Uma espécie de contraste, mas não é bem um contraste. É bem tolerado. A única coisa que pode acontecer relacionada com este tipo de exame é alguma alergia àquela substância, o que é raro, mas é como a tudo que nós podemos tomar. E depois temos a tomografia de coerência óptica, que é um exame sem o qual a oftalmologia não pode viver atualmente. A retina na oftalmologia depende muito desse exame, porque não é invasivo, permite-nos ver as várias camadas da retina, percebemos imediatamente se é edema, se nos parecia edema e se é, ou se parecia até não é, pode parecer e não ser, enfim. É tudo muito mais quantitativo, e mesmo depois para o seguimento dos tratamentos é essencial. Portanto, há muitas pessoas que numa consulta com o seu médico oftalmologista, consigo neste caso em consultório, ficam surpreendidas quando lhes diz de facto, confirma o diagnóstico do edema. Sim, ou até que tenham lesões de retinopatia diabética. E não sabiam. Não sabiam, inclusivamente já descobrido, não é frequente. Habitualmente eles sabem que são diabéticos, mas já descobri diabetes sem os doentes saberem que eram diabéticos. Ao contrário, portanto, primeiro verificaram as lesões no olho e daí é que perceberam que a pessoa tinha diabetes. Pois, são muito patognomónicas ou características da doença. E em termos de tratamento, vamos por fases, numa fase inicial em que a pessoa de facto sabe que tem diabetes, tipo 1 ou 2, e que começa então com esses sintomas, a perder a visão turva também, que tipo de tratamento é o mais adequado nessa altura? Aqui nós não tratamos apenas o sintoma faz-nos ser eventualmente mais agressivos ou não, faz-nos a perda de visão, o grau de perda de visão faz-nos também antecipar o prognóstico, é um dos fatores de prognóstico com os quais jogamos. Para além dos exames, o OCT é fundamental. Nós conseguimos perceber através das camadas que estão lesadas se aquele doente vai recuperar ou não, se aquele doente vai precisar de muitos tratamentos ou não, ou se mesmo fazendo muitos tratamentos vai recuperar visão zero, ou conseguimos ter alguma previsão, biomarcadores nesse sentido. De qualquer das maneiras, aquilo que o tratamento há muitos anos atrás era exclusivamente o laser. Fazia-se laser, resolvia o que tínhamos a resolver. Habitualmente tratávamos as lesões isquémicas para matar a retina doente e que não emitisse mediadores inflamatórios ou vasogénicos, enfim. Ou na área macular também, há algum laser mais ténue para esse efeito. Não havia outro tratamento. Entretanto, nos últimos 10, 20 anos surgiu o tratamento intravítrio, com a primeira linha são os anti-VEGF e a corticoterapia de segunda linha, mas são tratamentos que contrariam os mediadores que são produzidos pelas células de forma reativa para lidar com esta doença. E são de uma sobrecarga de tratamentos, implicam injeções dentro do olho, crónicas. Os doentes têm que ir ao bloco
ainda é feito, na maior parte dos sítios é feito num bloco. Há salas também dedicadas à realização de injeções, também é possível, depende das condições. Mas isso implica idas sucessivas, às vezes de um olho, depois vão ao outro, e têm que levar o familiar. E em termos de encargos, isso é um encargo financeiro também muito grande, os tratamentos são muito caros. E para além disso, há ainda o patamar máximo de tratamento, que é a cirurgia. Claro. Como eu disse, a doença não atinge só a retina, atinge todos os órgãos, e que parece amorfo, que é a cavidade vítrea, onde é a parte posterior do olho, aquela cavidade onde temos uma gelatina, sim, que é o vítreo, que também ela tem características doentes, de doença. Formam-se lacunas, cordões fibróticos, essa gelatina não é uniforme, geram-se adesões, membranas complexas à retina, entre a gelatina, essa gelatina que é o vítreo, e a retina. Isso pode levar à origem, quando temos neovascularização, funciona como um esqueleto por onde crescem, que aproveita a existência, sim, dessas conexões para provocar situações como descolamentos tracionais, membranas complexas, edemas tracionais, não só pela doença, mas também por repuxamento, e isso implica remover essas trações, tratar os descolamentos quando aparecem, são situações habitualmente muito graves. E raras ou frequentes? São frequentes. Mesmo nos doentes que até estão a ser mais ou menos controladas, as membranas depois vão estando ali, nós vamos tentando atrasar uma ação mais interventiva. Claro. Às vezes fazemos mesmo só a limpeza do vítreo e pelamos as membranas e conseguimos controlar, acalmar a doença, porque tiramos ali os mediadores, aquilo é quase como um depósito de citoquinas e mediadores inflamatórios. Que fica tratada, curada, ou a pessoa pode depois desenvolver novamente? Às vezes estabilizamos a doença, agora depende depois do controle da glicemia. Lá está. Mas também há as duas coisas. Nós podemos tratar o olho e a doença continua a existir por haver hiperglicemia. Exatamente. E podemos ter a doença controlada e o olho, na sua evolução própria, não estar controlado, ou porque ainda tem patologia vascular, ou porque ainda tem mediadores. Portanto, depende. Não é linear, não há dois doentes iguais. Exatamente, e o tratamento também vai ser adequado a cada caso, não é? É comum aparecerem ao mesmo tempo nos dois olhos, ou primeiro num olho, sim, e depois no outro? Habitualmente nos dois olhos. Também. Não há uma simetria completa, mas há a bilateralidade, mesmo do edema é relativamente frequente também. E não sendo exatamente simétrica, habitualmente é bastante paralela. As lesões que encontramos de um lado são semelhantes às do outro. Não necessariamente, não em 100%, mas a maioria dos casos é o que acontece. E normalmente nesta altura de diagnóstico e depois da apresentação de tratamento, quais são as dúvidas mais frequentes dos doentes? Se vou perder a visão? Será, sim, a pergunta mais frequente? Sim. E o grande problema desta doença, isto exige uma sobrecarga tão grande de marcação de tratamentos, que no Sistema Nacional de Saúde, habitualmente esta sobrecarga toda é feita no médico, não temos auxiliares para marcar os tratamentos, portanto nós temos que marcar tratamento mensal para um olho, tratamento mensal para o outro, por exemplo, consentimentos, exames, e temos o doente, temos que lhe explicar, portanto, há aqui uma grande gestão também. Não é fácil darmos a atenção que o doente precisa, e ele precisa de atenção. Estes são os doentes que mais faltam aos tratamentos, por tudo aquilo que eu disse, porque têm outras comorbilidades, faltam por outras doenças, faltam porque se trabalham, muitos deles têm uma idade ativa, ou porque não têm quem os leva à consulta, ou porque têm mesmo que faltar ao trabalho, ou porque ficam doentes, ou porque têm que amputar um dedo, ou porque têm um infarto, ou outras doenças concomitantes, alterações, cirurgia vascular, enfim. E tudo isto atrasa, portanto o doente muitas vezes falta não por culpa própria. E é importante, era fundamental os médicos serem ajudados no dia-a-dia, com suporte administrativo que não existe. E temos horários, temos tempos de marcação, e estes doentes nunca mais deixam de ser nossos doentes, são doentes para a vida. Não se e a pode própria dar doença em si é apresentada à pessoa quando ela também é diagnosticada com diabetes? É pelo menos essa necessidade de ter que ir ao oftalmologista. É como o pé diabético, mas o pé diabético acho que, de uma forma geral, toda a gente conhece ou sabe, pelo menos, em que consiste, quais são os sintomas. Nós temos um programa de rastreio, então o Norte está muito bem apetrechado nesse sentido e funciona muito bem.
Preconizado seria o rastreio anual. No Centro Hospitalar do Porto, onde trabalho em termos de SNS, o rastreio consegue voltar ciclicamente em 2 anos, o que é suficiente, de acordo com as últimas guidelines, porque o doente tem alta, se nós não virmos lesões, ou se tiver lesões absolutamente mínimas, tem alta e volta outra vez ao ciclo de rastreio, que é feito através de uma retinografia. Há um técnico que vai aos centros de saúde fazer a retinografia, há um centro de leitura, e se no centro de leitura são detectadas lesões, é reencaminhado para o centro, neste caso para o Santo António ou para outros hospitais, para fazer o tratamento. E funciona muito bem. Isso funciona muito bem. Os doentes existe uma lista dos doentes diabéticos, o médico de família faz essa lista e depois os doentes são chamados para ser vistos. Portanto, nesse sentido, e então o Norte está muito bem servido. No Sul já não é tão assim. Sim, habitualmente, às vezes, isto às vezes é difícil de interligar, porque às vezes eles até já estão a ser seguidos e continuam a ser chamados. Isto é uma coisa que ainda não está bem oleada, mas neste caso é a mais, e às vezes quando detectamos que estão em dupla situação, ou tentamos dizer-nos escusa de ir ao rastreio, porque já não vale a pena perder tempo, mas antes assim que o contrário. Claro. E, portanto, nesse sentido, em Portugal temos um programa e temos essa preocupação. Nesta altura, Sra. Doutora, de facto há uma grande prevalência da população com diabetes, não é? Tipo 1 e tipo 2, principalmente tipo 2, que vai também muito dos hábitos das pessoas. Qual é a aposta? É apostar na prevenção? Sem dúvida. É clarificar, desmistificar um bocadinho esta doença e fazer com que as pessoas tenham esse cuidado em controlar, acima de tudo, os seus valores? Os valores, começar logo no estilo de vida. Cada vez há mais obesidade. Estamos perante outra epidemia, não é? Sedentarismo. E levamos as coisas de forma tácita demais, ou seja, acho que o açúcar, o excesso de açúcar que vemos nas confeitarias e a benignidade que associamos ao convívio entre nós, com alimentos altamente calóricos, acho que não, e sobretudo nas crianças, devia haver algo... Falar em crianças, desculpe interrompê-la, que também há uma grande taxa de crianças com obesidade ou excesso de peso. Esta doença também pode ser diagnosticada? Pode. Eles podem ter diabetes tipo 1, que habitualmente acontece muitas vezes exatamente. Até nas crianças, e mesmo tipo 2. Há crianças com obesidade, tal como um adulto, podem ter, e cada vez há mais casos desses, o que é inacreditável. É criminoso, quanto a mim, porque o açúcar em excesso, a hiperglicemia, é um autêntico tóxico que circula no nosso corpo. Claro. E depois que leva a estas doenças. E que leva a tudo isto. Muito bem. É nesse sentido, de facto, também a nossa aposta. Sra. Doutora, muito obrigada por ter estado connosco, por esta explicação. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, estivemos aqui a falar sobre edema macular diabético, mas pode alargar as suas dúvidas, as suas questões, à especialidade oftalmologia. Não só de edema macular diabético devem ser as suas questões, mas oftalmologia, qualquer dúvida que tenha, pode ligar e esclarecer aqui em direto, participar no programa para tirar todas as suas dúvidas. O número de telefone para o qual pode ligar para se inscrever é o 22-508-3297, portanto 22-508-3297, é este o número de telefone. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e aproveito estes minutos para ligar, participar e ver as suas dúvidas todas esclarecidas aqui no programa Consultório desta quinta-feira. Até já.